Hoje vamos falar sobre as políticas públicas de juventude, sua evolução e mudanças de paradigmas. No final dos anos 1980, com a redemocratização do país após 21 anos de ditadura cívico-militar, as preocupações e mobilizações acerca dos jovens tinham como foco a proteção integral das crianças e dos adolescentes, principalmente aquelas em condição de risco social. Alguns eventos e documentos oficiais nos ilustram isso, né? E aí podemos citar alguns, entre eles os três talvez mais importantes produzidos nesse período. O Ano Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1985, a nossa própria Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. Vejo que essas mobilizações dessas décadas de 1980 e 90, início dos anos 2000, ampliou aos jovens a ideia de ir além do conceito de infância e da adolescência. E a ideia de juventude problema dá lugar a uma nova noção, a de um jovem sujeito de direitos. Essa mobilização dos atores sociais que defendiam a diversidade e heterogeneidade das necessidades dos jovens direcionava agora suas demandas ao Estado e ao poder público. As consequências dessas mobilizações resultaram outros importantes documentos que podemos destacar. A Lei Federal, número 11.129 de 2005, que cria a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, o PROJovem. As resoluções da primeira e segunda Conferência Nacional de Juventude, entre 2008 e 2011. A Emenda Constitucional número 65, que alterou o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que possibilitou incluir o jovem como sujeitos de direitos na Constituição Federal, e a previsão de o Estatuto da Juventude, além de um Plano Nacional de Juventude. Então, a Lei Federal número 12.852 de 2013 institui o Estatuto da Juventude e o Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUVE, para que possam ter uma ideia de como a participação e direitos dos adolescentes e jovens foram ampliados e passaram a figurar de forma significativa no cenário sociopolítico nacional, podemos observar esta linha do tempo que deixamos aqui para vocês. Podem acompanhar no quadro o desenvolvimento das políticas públicas de juventude a partir do ano 2000, principalmente após a promulgação do Estatuto da Juventude, que passa agora a tornar-se referência a partir de sua promulgação. E ele rapidamente passa a nortear o poder público na formulação das políticas públicas de juventude. Por isso, recomendamos a vocês uma leitura detalhada e detida dessa lei federal que criou o Estatuto da Juventude, que é a Lei Federal 12.582 de 2013. Deixamos aqui o link para fácil acesso a vocês. Apresentaremos agora alguns dos pontos principais do Estatuto da Juventude. O primeiro deles, o Estatuto estabelece que serão considerados juventudes as pessoas que tenham entre 15 anos e 29 anos de idade. Aqueles adolescentes com idade entre 15 anos e 18 anos, ainda também se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e, além do mais, o próprio Estatuto da Juventude. Okay? Naquilo que ele não conflitar com o ECA. Ou seja, o ECA ainda é a referência nacional para promulgação de direitos desses jovens, mas o Estatuto da Juventude quer, com isso,
ampliar esses direitos já contidos no ECA. Lembramos para vocês que esses dois textos, essas duas leis, encontram-se disponível em nosso documento no ambiente virtual de aprendizagem, com o qual vocês podem acessar e fazer a leitura letiva. Bom, isso significa, gente, que o Estatuto da Juventude vai suplementar, ou seja, ampliará os direitos já contidos no ECA. Os princípios que o Estatuto contempla são a promoção da autonomia e emancipação dos jovens, pois o Estatuto deve, em suas políticas, promover essa emancipação e autonomia e não tutelar os jovens. Entre os princípios está a valorização e a promoção da participação social e política da juventude, de forma direta e também por meio de suas representações. Vejam, o Estatuto preserva o modelo representativo de poder, mas também promove a participação direta. Entre esses princípios também contemplam a promoção da criatividade e participação no desenvolvimento do país, o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares. Ou significa que o Estatuto vai além das garantias dos direitos humanos universais e aponta que há direitos comuns à sua geração e também leva em consideração a diversidade. Dentre essas diretrizes está a promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem. Vejam que o Estatuto compreende que a experimentação é uma característica da juventude. Então, suas políticas públicas devem levar em conta esse aspecto. O Estatuto também prevê como princípio o respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude, além da promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação. Valoriza, além de tudo, o diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. Quando se trata de agentes públicos, o Estatuto também prevê que agentes públicos ou privados envolvidos com essas políticas de juventude devem observar as seguintes diretrizes. Eles devem desenvolver a sua intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações da política pública de juventude. Eles devem viabilizar a ampla participação juvenil na formulação, na implementação e na avaliação das políticas públicas de juventude. Esses atores devem ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e, além de tudo, a participação ativa nos espaços de decisão. Os gestores públicos e privados devem garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso e produção cultural, além da prática esportiva e a mobilidade territorial, conjuntamente com a fruição do tempo livre. Os gestores devem promover o território como espaço de integração da política pública de juventude. Devem fortalecer as relações institucionais com os entes federados e também as redes e órgãos gestores, além de conselhos de juventude. Os gestores devem estabelecer mecanismos que ampliem a gestão da informação e da produção de conhecimento sobre a juventude. Devem promover a integração entre os jovens da América Latina, da África e também a cooperação internacional. O Estatuto da Juventude também enumera vários direitos à cidadania, à participação social, à política e também à representação juvenil, todos contidos em inúmeros clausos nesse Estatuto. Por exemplo, o jovem tem direito à participação social e política na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. Os jovens devem ser incluídos nos espaços públicos e comunitários a partir da sua formação como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais. As políticas
de juventude devem envolver os jovens nas ações que tenham por objetivo o seu próprio benefício, além de suas comunidades, cidades e regiões, bem como do país. Devem promover participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos seus direitos ou de temas ligados a eles. Deve também garantir a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão, com direito à voz e voto. O Estatuto também, nos seus artigos, enumera os direitos à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. Fiquem atentos à legislação, leiam, acompanhem pelo nosso link, você tem acesso a todos esses direitos que estão ali garantidos por essa lei, por esse Estatuto da Juventude. Como vem, o desenvolvimento das políticas de juventude e sua evolução até chegar ao Estatuto da Juventude construiu um documento que possa nortear a vocês, gestores, administradores, membros da sociedade civil e jovens interessados em participar ativamente da política em seu local. Espero que com isso possam voltar os olhos para a legislação e descobrirem aquilo que pode lhes favorecer na construção de novos projetos que garantam a autonomia, não? E os direitos à juventude. Até o próximo encontro.